que colocou da má tática e do mau uso do equipamento é uma questão extremamente importante pelo seguinte. Repare, nós estamos a utilizar taticamente equipamentos que não estão concebidos para serem utilizados em conjunto. Repara uma coisa, carros de combate com viaturas de rodas, com velocidades diferentes, com equipamentos distintos, acabam depois por ser difícil o emprego tático de modo coerente. Ou seja, eu não posso utilizar viaturas de rodas com a mesma, ou seja, explorar ao máximo as viaturas de rodas em determinados terrenos em que eu utilizo carros de combate. Depois há outra coisa, há o problema das velocidades. Os equipamentos têm velocidades diferentes e, portanto, nós poderemos ter algumas dificuldades, inclusivamente, de maximizar a interoperabilidade. Muitos deles dificilmente, ou têm algumas dificuldades de interoperabilidade, para ser mais correto. Repara um caso concreto. Por exemplo, os MREP, ok? O MREP é uma viatura com uma elevada silhueta. O MREP é uma viatura que não foi concebida para este tipo de guerra. Foi concebida fundamentalmente para as operações no Afeganistão, contra os AIDs, tinham que ser viaturas muito elevadas, com chassi muito elevado, em forma de V, para dissipar a ação de uma mina ou de um outro objeto explosivo. Agora, vamos para o teatro de operações utilizar este tipo de equipamento, e não foram tão poucos como isso. Desde os Max Pros aos equipamentos que foram dados ou vendidos pela Turquia, cerca de 150. Repare, os Kamov 52, com os mísseis que passaram a ter com alcance de 10 a 15 km, bastava levantar no limite do alcance do máximo do seu míssil, acima das copas das árvores, e disparar para atingir estes alvos que, entretanto, tinham uma silhueta enorme. Se nós compararmos a silhueta dos carros de combate ou das viaturas de combate de infantaria russas com aquelas que têm as forças ucranianas, veremos que a diferença é enorme. Quer dizer, compararmos a altura de uma Bradley com a de uma BMP, tiramos logo conclusões e percebemos logo qual é a vulnerabilidade de uma, ou o aumento da vulnerabilidade de uma relativamente à outra. Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que com equipamentos que não, alguns deles que têm problemas de interoperabilidade, é difícil ter uma boa tática. Portanto, isto em princípio é a primeira conclusão. Depois, muitos destes equipamentos, do ponto de vista logístico, não são amigáveis. Não só são sensíveis, mas porque nós tínhamos uma diversidade tão grande de equipamentos, isto obrigava não só a treinar equipas de manutenção específicas para aqueles equipamentos, o que é um peso brutal, como complicava imenso as cadeias de logísticas, e muitos desses equipamentos, como não eram possíveis de recuperar no terreno, porque não havia capacidade para o fazer, tinham que ser retirados para a retaguarda, e muitos deles iam para a Polónia, onde havia as tais fábricas, as tais oficinas de recuperação de equipamento. Portanto, a isto associa-se o facto de muitos dos países ocidentais terem utilizado esta oportunidade para se verem livres de equipamento obsoleto. Veja, por exemplo, o caso mais flagrante, mas há muitos mais, mas já lá vamos. O caso da Alemanha vê-se livre dos Leopard A1. O Leopard A1 é uma viatura que está absolutamente desatualizada, e foram despachados para a Ucrânia. Mas isso aconteceu com muitos outros equipamentos. As francesas, aquelas viaturas que a gente não sabia bem se era uma viatura de combate de infantaria, se era um blindado. E para não falar nos aviões, muitos destes países queriam ver-se livres desse equipamento na esperança depois de virem a ser recompensados com equipamento mais moderno NATO.
nomeadamente os MiG-29. A grande vontade de se ver livre desses equipamentos e dá-los à Ucrânia era depois receberem F-16, não é? Portanto, nós podíamos continuar a conversa neste domínio que dava para mais outro programa. Portanto, a questão do mau uso, sim. As dificuldades táticas criadas pela interoperabilidade, sim. O facto de muitos destes equipamentos serem sensíveis e necessitarem de uma cadeia logística, cada um deles própria, o que obriga à multiplicação das cadeias logísticas, que causa grandes engulhos. E penso que já abordei uma série de questões que, de certa forma, explicam parcialmente a resposta à sua pergunta, ou respondem parcialmente à sua pergunta. Mas depois há aqui outras questões que se prende com a tática. Os ucranianos foram pressionados sistematicamente para avançar com esta operação. E os ucranianos sabiam perfeitamente que não estavam capacitados. Esta operação, quero dizer, aquela operação ofensiva que ocorreu fundamentalmente no verão. Agora não me recordo exatamente em que mês é que começou, mas nós recordamos setembro, outubro, etc. Aliás, começou mais cedo. Mas os ucranianos sabiam tão bem como eu que não estavam preparados para essa operação. Mas foram obrigados a avançar porque foram pressionados pelos países aliados dos ucranianos, que de certa forma os empurraram para algo que lhes iria ser prejudicial. O que me surpreende no meio disto tudo é como não se levou em conta todas estas limitações. Eu, aliás, tenho um artigo escrito exatamente sobre isto, quando isto não é rocket science. Isto são informações que não é preciso até ser militar para se conseguir estabelecer um raciocínio lógico e perceber com alguma rapidez que assim não se conseguem ganhar guerras.